Todo mundo procura segurança, um lugar bacana para viver ou mesmo trabalhar. Você sabia que condomínio é uma forma de você trazer economia e conveniência para quem convive dentro dele? Esse é o tema hoje do nosso programa Tilpcast. A propósito, meu nome é Jonas Tilp e eu estou aqui com... Nicolas Tilp. E o nosso objetivo hoje vai ser falar de condomínio, né? Como essa palavra pode significar economia para a sua vida particular e também para a vida dos seus negócios. É isso mesmo, Nicolas? É isso mesmo. Traz uma economia, uma ideia compartilhada e reduz custos de todos os ocupantes que estão ali dentro, né? Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tive a oportunidade lá no ano de 2001 de contribuir com a implantação do condomínio empresarial hoje, né? Perini Business Park, né? O Perini ele começou com uma proposta industrial. A gente chegou até a avaliar, Nicolas, ser um negócio aberto, né? Sim. Mas em determinado momento a gente disse, vamos colocar uma portaria. E por que a gente colocou a portaria? Porque a ideia era levar segurança, né? Um pouco de privacidade para as empresas que estavam dentro do parque. Então, o primeiro ponto foi, vamos tornar esse local seguro, né? Obviamente com acesso restrito para quem está querendo vir aqui dentro e tratar com as empresas. E eu Esse foi o imagino que primeiro isso seja passo. um ponto que muitas empresas levam bastante em consideração, né? Estar num ambiente seguro, estar num ambiente fechado, traz muito mais garantia para a operação deles de que durante a noite aquela área não vai estar sendo ocupada, não vai estar tendo outras pessoas ali mexendo nas coisas, mexendo na empresa. Então, esse quesito de segurança, eu imagino que principalmente para empresas que vêm de fora ou até de outras regiões do Brasil, pensando agora em Joinville, seja um ponto muito crucial, né? Embora não seja tão comum essa questão, às vezes, de assaltos à luz do dia, né? Você acaba tendo, às vezes, os furtos que acontecem dentro das empresas à medida que elas estejam isoladas nos bairros, em localidades que, em determinado momento, você não tem a presença de público ali na frente. Isso facilita os furtos e isso acontece com alguma regularidade em Joinville, né? Obviamente que fora de Joinville, e também já teve casos em Joinville, de você ter invasão de empresas, né? Às vezes por quadrilhas que vão lá buscar algum produto e tal, e aí domina o vigilante da empresa que está operando ali sozinho, acessa a empresa e às vezes faz aquela bagunça, né? Sim. Quando você está num condomínio, né, além de ter uma estrutura maior à disposição em termos de segurança, você tem o convívio com os vizinhos, né? Ou seja, se criam algumas barreiras de dificuldade e isso traz mais tranquilidade. Então, cara, quando a gente fala, de novo, o exemplo que eu acabei de dizer, né? O Perini, hoje a gente também tem outros condomínios, o próprio Danica Business Park, tem o condomínio ali da CRH. Você consegue estar dentro dele, trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo o teu carro estacionado na frente da empresa ou próximo da empresa com algum bolsão de estacionamento, você consegue sair no meio da madrugada com tranquilidade, se dirigir Sem até o se teu preocupar, carro, né? sem se preocupar se está sendo observado, se pode ser assaltado, entra no carro, consegue passar pela portaria, pegar, obviamente, a velocidade da via e se dirigir para a tua casa com relativa segurança, né? Isso é fundamental, não só para a empresa, mas também para as pessoas que trabalham na empresa. Sim. E na verdade, assim, se for pensar, uma empresa, quando ela está isolada, ela até pode ter um sistema de câmeras, ter um sistema de segurança, ter vigilantes, ter ronda, ter guarda armado, enfim. Existem diversas opções, mas se uma empresa única pensa em assumir todo esse custo, ele acaba sendo muito elevado, né? Então, acho que dentro da estrutura do condomínio, o que vale, e acho que a gente vai repetir isso sobre vários pontos, é essa questão do compartilhamento desse custo, né? Então, ao invés de ter que assumir toda essa questão sozinho, De forma de individual, forma né? individual, tu consegue dividir isso com todos os que estão ocupando ali dentro, né? E é interessante, né? Quando a gente fala de valores, pelo menos hoje eu posso dizer assim, para vocês às vezes ter um posto de vigilância apoiado com câmeras por algum suporte, se você está isolado, isso vai significar um custo aí entre 20 e 30 mil reais. Sim, Ah, tá, dá para gastar menos, né, Nicolas? Eu vou botar só um sistema de de câmera. segurança e de alarme e vou contratar um serviço remoto. Ok, né? É uma possibilidade,
mas, de novo, ela não vai te dar toda a garantia e toda a segurança de que tudo vai estar normal quando você voltar ali, né? E às Sim. vezes, situações que a gente já viu acontecer, né? O cara rouba os fios que alimentam a empresa. Aí o cara chega para trabalhar de manhã A máquina não liga. com compromisso grande de entrega, ou às vezes até compromisso de entrega com multa se não entregar, e chega lá a máquina não liga, não tem afiação. Aí até comprar, até instalar, até contratar, é uma dor de cabeça. Com certeza. Então, estar em condomínio traz uma conveniência, e a primeira delas que a gente pode destacar é a questão segurança. Mas não é só a segurança, certo? Com certeza não. Eu acho que se cria um ambiente de negócios, primeiro, que as empresas ali dentro elas podem começar a fazer negócios juntas, inclusive, então tu cria um ambiente propício para isso, seja Favorável. na parte industrial, seja na parte De escritórios. de escritórios também. Então tu cria um ambiente onde as pessoas elas já começam uma conversa tendo uma certa afinidade por estarem ocupando o mesmo espaço. Então elas já têm um ponto em comum para facilitar um negócio. Então vamos falar de um outro ponto comum que oportuniza isso, né? Quando a gente fala de um ambiente de restaurante, Exatamente. né? Ou um ambiente de copa compartilhado, né? Exatamente. Eu acho que isso acaba se tornando uma facilidade para todos ali dentro. E é um custo que é uma operação que não se viabiliza muito. Claro, se tu pensa numa empresa com 1.000, 2.000 funcionários, é uma situação. Se tu pensa em empresas que hoje, e com o avanço da tecnologia, rodam com cada vez menos pessoas, não se justifica tu manter um restaurante ou tu manter uma operação assim dentro de uma unidade própria e de uso único para a sua empresa. Então, se ter uma estrutura compartilhada, seja o restaurante um terceiro que fornece isso, o ganho dele, inclusive, consegue ser muito maior se ele está dentro de uma estrutura de condomínio e consegue atender diversas empresas. Né? Já que estamos falando de estrutura compartilhada, vamos pegar e dar o exemplo aqui do próprio Cepan, né? O Cepan, além de ter uma copa compartilhada, ele acaba tendo toda essa situação de banheiros, né? E todos os banheiros acessíveis, masculino, feminino, enfim, dentro da área comum. Essa é uma grande vantagem, porque, imagine, se você tem isso dentro do teu próprio escritório, significa que você vai ter que contratar uma pessoa para fazer essa limpeza. Né? Diária, né? Diária. E assim, a limpeza do banheiro, né? a limpeza e organização da copa trazem para dentro da tua estrutura uma pessoa que, de novo, vai se vincular ao teu negócio, não necessariamente está vinculado ao resultado final do teu negócio, mas passa a se tornar vital para que todo mundo possa trabalhar. Se a gente joga isso dentro de um conceito de condomínio, de novo, ele está ali, está sendo atendido, está sendo resolvido, porém, eu só estou pagando uma fração disso. Né? Não está dentro da tua folha, né? Sim. E também toda a parte de manter estoque disso. Então, se tu pensa em estrutura de banheiro, vou ter que me preocupar. Alguém vai se preocupar em comprar papel, vai se preocupar em recolher lixo, enfim, vai se preocupar com toda essa estrutura que vem por trás disso também, né? Então, tu joga isso pro condomínio, tu consegue focar melhor no teu core business efetivamente, né? E assim, o condomínio acaba tendo um poder econômico para poder chamar fornecedores, obviamente criar com eles uma relação de concorrência entre o processo que você vai fazer de contratação. Não? Então, existe um poder de barganha quando a gente se une. Né? Entrega melhores condições. Né? Não é à toa que quando a gente está junto, seja num condomínio, numa associação, numa cooperativa, a gente tem mais poder. Porque é aquela história, aquela máxima, né? Juntos somos mais fortes, né? É verdade. E assim, quando a gente pensa num condomínio, o que mais tu imagina que possa estar dentro dessa estrutura? Bom, além de toda a parte que a gente comentou, né? Segurança, toda a parte de facilidades que podem ser compartilhadas, tu consegue criar ambientes, por exemplo, como aqui é o caso aqui do Cepan, a gente consegue criar ambientes também externos à empresa. Hoje a gente tem aqui sala de reunião, a gente tem aqui... Não precisa ter sala de reunião própria. Não precisa ter sala de reunião própria, então... Claro, sempre depende muito de escala, de se tu tá dentro de um prédio único ou se tu tá num empreendimento industrial. Isso varia um pouco o que tu consegue criar. Então, às vezes, um condomínio industrial consegue ter um auditório, uma sala de treinamento, estruturas um pouco maiores, mas que são coisas que, às vezes, se tu pensa em colocar dentro da estrutura,
da tua própria estrutura é um custo muito elevado para a tua operação. Mas quando tu pensa em dividir isso com outros inquilinos ou com outros proprietários que ocupam o mesmo espaço e principalmente fazem o espaço ser mais utilizado. Às vezes tu vai botar um auditório dentro da tua operação que tu vai usar uma vez por semana. Se tu tá dentro de uma estrutura compartilhada, tu faz aquele investimento fazer muito mais sentido. Porque daí, realmente, se cada um usar uma vez na semana, rapidamente tu lota todos os dias e aquele espaço está realmente cumprindo o propósito dele sendo bem utilizado, né? E escutando tu falar, me vem a seguinte situação. Às vezes você pode ter uma estrutura que ela é necessária para o teu condomínio e, de novo, aqui entendam que a palavra condomínio ele pode ser um condomínio formal, né? Ele pode ser um condomínio informal. Nós também podemos usar a figura da associação. Então, eu posso criar uma associação de inquilinos, por exemplo, né? E abrir um CNPJ para essa associação de inquilinos e compartilhar dentro dessa associação de inquilinos várias despesas que podem ser comuns a todos, né? Sejam essas despesas ligadas a um serviço ou a uma infraestrutura. Sim. E além disso, quando eu falo de infraestrutura de sala, de auditório, eu posso ter uma preferência para o condomínio, mas eu posso usar este equipamento para ser uma forma de receita para atender pessoas externas que eventualmente, quando é uma forma de receita para atender externos, ele pode talvez trazer essa receita para dentro do condomínio, contribuindo para que o custo de manutenção seja menor para os condôminos ou para os associados, no caso de uma associação. Exatamente, eu acho que tu cria quase um efeito dominó de diversas coisas que vão gerando economia quando tu coloca na ponta do lápis. Eu acho que isso vale falar que isso vem desde a escala pequena. Se tu pensa numa estrutura hoje de coworking, ele nada mais é do que diversas pessoas ou diversas empresas compartilhando um espaço, por menor que seja, e dividindo todas essas coisas que se tu pensar em, vou ter que instalar a internet própria, vou ter que ter minha sala, ter meus móveis, além de meu equipamento, enfim. Muitas vezes para uma empresa que está começando, são muitas coisas para pensar e muitos investimentos para fazer que não faz sentido quando tu está dando os primeiros passos, né? Então ela já... Tu consegue hoje, no mundo que a gente vive com essa ideia de compartilhamento, desde que tu começa uma empresa, já criar uma condição de tu estar numa estrutura compartilhada, numa estrutura de condomínio que tu consegue dividir diversas infraestruturas, né? Agora, Nicolas, uma coisa importante a se dizer, né? Eu já vi, talvez você também já tenha percebido, condomínios que têm serviço que não tem nada a ver com a demanda das pessoas que estão ali, né? Então, fundamental, se você vai pensar nessa palavra condomínio, associação, seja o que for, para você criar uma economia à escala, que você coloque dentro vamos dizer, do copo do custo, né? Aquilo que efetivamente contribui com a necessidade da persona que faz parte daquilo ali, né? Então, eu já vi condomínios investirem, condomínio industrial, investir em academia, deixar a academia equipada e até então ele não ter vendido nenhum lote, não ter nem ocupante, não ter nenhuma empresa instalada e aquela academia, aquele custo está ali, de novo, caindo e doendo só no bolso dos proprietários. Virou academia particular. E nem isso às vezes, né? Então, assim, tudo tem um momento e tem uma justificativa para acontecer. Vai trabalhar um projeto, quantas pessoas vão conviver nesse projeto, né? Qual é o tipo, se for um condomínio industrial, de indústria, ou se for de escritório, de empresa que vai ter aqui? Qual que é a base econômica que eu crio entre os colaboradores dessa empresa, né? Então, assim, pode ter um mercadinho para atender a demanda deles. Pô, que tipo de produto que eu vou colocar, né? Esse Sim. produto está acessível a esse público? Então, isso é importante também. Tudo isso tem que ser desenhado. E isso, de novo, aí eu posso dizer, a Tilp é especialista na organização desse pacote. Nós não administramos condomínio no dia a dia, a gente tem ótimos parceiros para poder indicar, mas esta organização inicial, a formatação, como vai operar, olhando principalmente do ponto de vista da manutenção, do que agrega a cada tipo de público, isso a gente consegue desenhar muito bem a operação e principalmente orientar, né? Sim. Vai ser um condomínio, vai ser uma associação, vai ser um condomínio formal, informal, né? Porque você também pode trazer isso
para as despesas da tua empresa e reembolsar-se via uma forma de rateio com teus inquilinos, né? Sim. Eu acredito que assim, isso tudo tem que ser pensado com muita estratégia desde o começo, porque às vezes tu vai plantar uma árvore agora e tu não tá pensando na manutenção que a folha dessa árvore vai dar lá no futuro. Boa. Às vezes, como a gente tem visto agora, muitos projetos de condomínios, às vezes menores inclusive acontecendo, condomínios com 10, 15 lotes industriais, pensarem em fazer quiosque, infraestrutura de campo de... Beach tênis, quadras, enfim. Que às vezes até dentro do custo inicial de implementação, dentro do custo geral que tu está gastando com aquela obra, pode não representar tanto. Mas depois, para quem vai ocupar, isso vai ser uma operação que gera custo de limpeza, de manutenção, de ter alguém sempre cuidando e zelando por aquilo. Então, claro, se tu fizer isso bem planejado, às vezes tu vai entender, inclusive, que não é nenhum custo que tu precisa investir agora. Se tu vai ter, às vezes, 10 empresas ocupando um espaço, tu não precisa ter uma infraestrutura como essa. Ele não... acaba sendo um custo maior na tua implementação, e que não reflete necessariamente num retorno maior de, por exemplo, o terreno vai custar mais caro ou alguém vai pagar mais porque tem uma área de quiosque, quadras ali envolvidas. Né? Eu sempre digo, tem que fazer sentido, né? O básico bem feito. Isso. Essa é uma frase boa, o básico bem feito. É outra que eu diria assim, de fato, aquilo tem que servir. Se aquilo não está servindo, ele se torna um passivo, um custo que você vai só arrastando para dentro do teu negócio. E bacana pensar assim, à medida que você começa a construir essa ideia, você pode sofisticar essa ideia, né? Você pode ter uma sala de reunião simples, mas você pode ter uma sala de reunião talvez sofisticada, né? Sim. O que é o importante entender? Que ela esteja a serviço de todos que estão ali. Então você precisa criar regras de uso, né? E aí vem a importância de dentro do condomínio você não ter só a convenção do condomínio, que não deixa de ser um conjunto de regras, de formas de rateio, de fracionamento do bem comum, mas ele também é uma forma de você trabalhar o uso educado e regulamentado de tudo que vai ser disposto para todos. Sim. Até para organizar esse convívio, né? Porque, claro, muitas vezes a barreira para o compartilhado existe exatamente nesse sentido. Pô, mas se o outro não cuidar, se o outro não... Eu sei que os meus funcionários vão cuidar e vão fazer direito, mas será que o funcionário e o outro vai cuidar também? Então existe um pouco essa barreira e para isso justamente vem o regulamento do condomínio, vem as regras de convívio que fazem isso acontecer de maneira mais harmoniosa, né? E aí é importante uma outra coisa, né? Tudo que vai ser implementado dentro de um condomínio tem que ter um dono. Eu costumo dizer, tem que ter um xerife. Porque quando as pessoas têm alguma coisa que é de todos... Não é de ninguém. Às vezes não é de ninguém. Então é importante que para cada atividade oferecida, cada serviço oferecido dentro do condomínio, você tenha um responsável. Então vamos imaginar assim, segurança, estou entregando uma portaria, acabei de contratar uma empresa de segurança, fiz um edital, convoquei, fechei com a melhor empresa. Você vai lá e você faz literalmente um termo de entrega de chaves daquela portaria, dizendo está aqui desse jeito, está aqui o móvel, está aqui o sistema de comunicação, o sistema de câmeras, e daqui em diante você é o responsável, inclusive previsto aqui dentro do contrato, para cuidar deste ativo. Ou seja, você foi nomeado naquele momento o xerife para cuidar disso ali. Ganhou Se você tiver uma sala de reunião, né? Por mais que você possa criar uma ferramenta para organizar a reserva da sala, o uso da sala, tem que ter alguém que vá olhar aquela sala de tempos em tempos com um olhar de dono para que ele possa deixar essa sala funcional, adequada e, vamos dizer assim, de acordo com o perfil do usuário que vai fazer parte dela. Com certeza. E diversas pessoas podem ter essa função de olhar, de zelar pelo patrimônio. Seja alguém que está contratado pelo condomínio, ou seja um próprio condômino mediante acordo com os demais. Exatamente, ou um próprio condômino que, de alguma maneira,
claro, pelo simples fato de entender que ele estando olhando e zelando por aquilo e sendo a pessoa que pode sugerir mudanças e alterações, não precisa nem necessariamente ser um serviço remunerado, né? Porque acho que cada um fazer um pouquinho sempre ajuda nessa construção do todo de um condomínio também, né? Uhum. O mais importante é que a gente tenha, se der algum problema, a gente possa olhar e dizer, cara, você era o responsável por isso, né? Você precisa resolver isso e aí a empresa ou a pessoa, enfim, ela sai atrás da solução para que tudo volte dentro da sua regularidade. Exatamente. Muito bem. E, obviamente, que você tem que trabalhar com um plano orçamentário, né? Porque não é porque você está criando um condomínio, que é uma forma de economizar, que você vai encher de coisa ali. É verdade, isso é muito importante, principalmente eu acho quando tu trabalha num modelo de locação e tu vai ter inquilinos pagando um condomínio. Uhum. Quando uma empresa ela se instala numa indústria, num escritório, enfim, e vai pagar um aluguel por aquilo, ela tem a previsão de custos que ela vai ter com aquele espaço, de aluguel, de condomínio, de PTU, de taxa de lixo. Quando ela assina o contrato, ela tem uma realidade e um valor. E é muito importante que esse valor ele não cresça exponencialmente ao Esses longo dias a gente teve um case interessante, né? Um cliente ele fez questão de colocar no contrato que se a taxa de condomínio superar 50% da atual taxa, ele pode rescindir o contrato sem multa. Isso foi um ponto interessante que eles levantaram. Uhum. E assim, faz todo sentido, porque não tem como tu mudar a realidade. Hoje eu pago R$50 de aluguel e pago R$10 de condomínio. Daqui a pouco o meu condomínio já virou 20, esse meu custo já aumentou quase 20% do custo total, inclusive, que eu estou pagando. Então, é importante pensar, e quem organiza um condomínio, pensar em todas essas estruturas de uma maneira econômica, de maneira que elas possam contribuir para o sucesso e para o crescimento dos teus inquilinos, inclusive, né? A outra dica, né, e isso vale para qualquer condomínio, seja ele um condomínio de escritórios, industrial, logístico ou mesmo residencial. Um amigo meu há muito tempo dizia que custos são como unha, né? Você tem que estar toda semana cortando. Então, quando você olha para uma operação de condomínio, a hora que ela terminou de ser implantada, você checa, está tudo funcionando, é hora de você começar a olhar novamente para ela e pensar assim, como eu posso trazer... Onde eu consigo reduzir, né? Onde eu consigo reduzir, como eu posso trazer economia? Economia de que forma? Agregando, às vezes, tecnologia, né? Épocas passadas, você era obrigado a comprar as câmeras para ter dentro do teu condomínio. Aí a câmera queimava, se tornava obsoleta o sistema. Hoje você já pode alugar esse sistema. E hoje você pode alugar esse sistema, inclusive, com espaço em nuvem. Então, não precisa estar... guardar um servidor, guardar um servidor, inclusive. Né? Então, isso tudo tem diminuído à medida que cada um se especializa em oferecer alguma solução que principalmente possa ser compartilhada. É verdade. E acho que importante também, além disso, até revisão de fornecedores, de contratos. Então, isso também é um trabalho muito importante de quem cuida de um condomínio efetivamente. Manter os fornecedores alinhados e de vez em quando fazer de novo uma pesquisa de mercado por outros fornecedores, até para conseguir se balizar nesse preço de o condomínio está pagando demais ou o condomínio está pagando menos, a gente está numa taxa boa, a gente precisa rever isso. Então, acho que isso também faz parte desse constante serviço de melhoramento de um condomínio, né? E aí a outra dica, né? Nada vem do nada, né? Manutenções vão acontecer, essas manutenções às vezes elas podem ser um pouquinho mais sérias, às vezes nem tanto, mas sei lá, de tempos em tempos você tem que prever a limpeza e depois também a pintura, né? Por exemplo, uma limpeza de caixa d'água, né? Entre uma empresa fazer essa limpeza de caixa d'água e 10 empresas fazerem essa limpeza, certamente se você contrata um fornecedor e entrega para ele uma caixa d'água para limpar, ele tem um custo de vir, trazer o equipamento, sei lá, subir na caixa d'água, fazer a limpeza dela. Se ele tiver 10 caixas para limpar, não significa que esse custo vai ser o mesmo, porque afinal de contas ele já está ali, já está com o equipamento, não precisou fazer um novo deslocamento, vai acrescentar produto, ou seja,
você pode estabelecer economias em escala à medida que você usa a infraestrutura do condomínio a teu favor. É verdade. Então, dá para organizar muita coisa, Nicolas? Dá para organizar muita coisa e é importante pensar nisso. E eu acho que, de novo, né, é importante pensar nisso tudo antes do condomínio estar efetivamente funcionando. Por quê? Se tu deixa para organizar quando as coisas já estão acontecendo, é o famoso fazejamento, né? Tu vai fazendo conforme vai vindo as coisas, quando tu vê, o teu custo está mais alto do que tu precisava, porque tudo tu fez com pressa e sem muita pesquisa e sem muita informação. Então, se tu da base de, estou pensando em implementar um condomínio, tu já pensa em toda a infraestrutura necessária. Tu já cria um modelo, inclusive, para apresentar para potenciais clientes, inquilinos, compradores, enfim, como vai funcionar o condomínio. Isso é uma pergunta importante, né? E você tocou um ponto interessante. As pessoas, às vezes, não pensam e vão pensar quando o problema está de frente. Né? Ou seja, é o fazejamento, como você muito bem disse. Se a gente planeja, e aí o cliente, quando vem negociar conosco, ele quer informação. Aí você botou no teu contrato, tem que obedecer a convenção do condomínio. Tá, e cadê? Tem que obedecer o regulamento interno. Tá, e cadê? Né? Então, tudo isso tem que vir. A taxa de condomínio, quanto vai custar? Porque, principalmente quando a gente vai para o mundo empresarial, não tem emoção, né? Tudo é conta. Tudo é conta, tudo é planilha. Tudo é planilha. Se tudo é planilha, qual o valor do condomínio? O condomínio vai ser mais ou menos R$3. O que é mais e o que é menos? Né? Eu vou botar R$3 aqui e, de repente, se for 4, você vai pagar a diferença? Né? Então, assim, tudo dá para fazer antes, tudo dá para organizar antes. O importante é contar com um especialista que saiba organizar esse caminho para você. Né? É verdade. E aí a gente pode levantar a mão aqui, gente. A gente sabe fazer isso, já fez várias vezes. E, de novo, o nosso pensamento é muito um pensamento de dono. Né? Se eu estou lá, quanto que eu gostaria de estar pagando, né? Ou, nesse caso, um pensamento, se a gente está falando de condomínio, né? Inquilino. Quanto seria justo pela entrega que eu vou estar recebendo, né? Então, acho que todo esse planejamento, e de novo, beleza, os custos podem mudar ao longo de uma implementação, as coisas podem aumentar de valor, mas se tu tem um planejamento, se tu tem uma base bem desenvolvida e sólida, já no planejamento, na fase de ideia, tu consegue fazer isso crescer organizadamente e implementando serviços, às vezes, à medida que o condomínio precisa. Então, tem muitas coisas que tu pode olhar e dizer, eu não preciso, desde o começo da implementação, já ter um sistema de acesso com catraca, com leitor facial. Isso pode vir conforme as ocupações estão acontecendo, porque daí é um custo que eu já vou ratear em mais pessoas. O meu sistema de câmera não precisa já estar pronto no condomínio inteiro desde o começo. Eu vou criando ele conforme as ocupações. Então, são custos que tu também pode, inclusive, pensar no modelo escalonado de ir crescendo e desenvolvendo eles conforme as necessidades, né? Um condomínio, quando ele é pensado antes, ele ajuda a definir a operação do empreendimento como um todo. Né? Então, assim, se você coloca uma entrada no empreendimento, significa que você vai ter que ter um sistema, um porteiro, uma recepcionista, um recepcionista, para poder atender aquela entrada. Se você cria uma segunda entrada, você acabou de dobrar toda essa estrutura. Né? Sim. Então, tudo tem que partir de um ponto de vista que seja econômico, que seja funcional, que seja seguro e que, de novo, né, faça os usuários se sentirem bem dentro dessa plataforma. E quando eu digo usuário, não é só o condômino, não é só o proprietário, o inquilino, mas são todos os visitantes que vão se relacionar com aquele ecossistema. Tem que funcionar. E que quanto melhor os visitantes também se sentirem ali, melhor o potencial de sucesso do teu negócio, né? Porque aumenta o resultado para você. Aumenta o resultado para você também. Ou seja, né, juntos a gente consegue gerar economias em escala, atuando num pensamento comunitário. Né? E o comunitário, às vezes, ele é uma cooperativa, ele pode ser um consórcio, ele pode ser uma associação, como a gente já falou, um condomínio. Existe um potencial gigante para ser explorado quando a gente trabalha e pensa junto. Perfeita colocação. E esse é o nosso conselho para hoje? É isso aí. Acho que deu para falar bastante, deu para dar boas ideias e, de novo, né, estamos à disposição aí para ajudar e contribuir no que pudermos em projetos em desenvolvimento.
Se esse tema te interessou, se você quer saber mais coisas a respeito do condomínio, a gente tem uma larga experiência para poder contribuir e te dar orientações a esse respeito. Lembrando, né, a TILP propriamente ela não é uma administradora de condomínio, mas ela ajuda a organizar, ela ajuda a formatar e principalmente ela pode contribuir com regular os teus custos. Lembrei de uma coisa interessante, é sempre importante ouvir o usuário, né? O usuário às vezes vai ser proprietário, o usuário vai ser inquilino, mas é ele que também tem que, depois de algum momento, né, ter voz para poder ser ouvido e para que os melhoramentos possam acontecer, né? Ou seja, né, tudo é uma questão da satisfação das pessoas que estão fazendo uso daquilo. Perfeito. A gente volta quando? Voltamos na semana que vem com mais um episódio do TILPcast. Acompanhe nossas redes sociais, YouTube, LinkedIn, Instagram, e estejam conectados conosco. Muito bem, eu sou o Jonas Tilp e agradeço muito a sua presença conosco nesse podcast, no TILPcast. Até a próxima.